Eu gostaria de, primeiro, nos conduzir em oração, para depois explicar o que eu pretendo transmitir a vocês nessa noite. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus mais uma vez? Bondoso Pai, o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos Tua Palavra e de estudarmos coisas relacionadas a ela. Isto é, aprendermos como aplicá-la a diferentes áreas do saber, a diferentes segmentos da nossa cultura, da nossa sociedade. E a nossa oração nessa noite é que Tu nos ajudes a fazer isso ainda melhor, à medida que aprendemos com pessoas do passado e refletimos sobre erros e acertos. Pedimos que o Senhor abençoe não só aquilo que será falado por meu intermédio, mas que o Senhor abençoe o coração de quem ouve e recebe essas coisas, para que não só recebam passivamente, mas passem a articular essas coisas em suas mentes e corações. Senhor, dá que aquilo que está sendo semeado essa semana, na Semana Teológica, seja frutífero na vida de seminaristas e outros irmãos que estão presentes conosco. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Bem, o tema que me foi passado é esse, Abraham Kuyper e a transformação social. E eu tenho uma palestra que eu espero seja proveitosa não só para quem conhece quem foi Abraham Kuyper, mas até para quem não o conhece. Por quê? Nós sabemos que há pessoas aqui que não são do seminário, portanto não têm obrigação de saber, e há vários seminaristas aqui que não fizeram, por exemplo, um curso como de cosmovisão, no qual normalmente o nome de Abraham Kuyper aparece com mais frequência, por causa da sua contribuição nessa área. Então eu vou falar partindo do pressuposto que você não conhece muita coisa dele. No entanto, eu já preparo vocês que eu tentei condensar o que normalmente eu falo em várias aulas, numa palestra só. Então, se eu engatar a quinta, vocês anotem, para na hora que a gente chegar no momento de perguntas, se alguma coisa ficou, não ficou muito clara, você pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com um esboço da palestra para você saber em que pé a gente está. Então, a minha proposta é falar sobre Abraham Kuyper e transformação social e fazer tudo girar em torno dessa ideia de transformação social. O que eu quero dizer por isso? Quando eu for introduzir, por exemplo, a primeira parte, a vida de Abraham Kuyper, eu não vou contar detalhes de onde ele nasceu, de qual cidade ele cresceu, que escola ele estudou, nada disso. Por quê? Não é porque isso não tenha validade nenhuma, mas porque foge um pouco do nosso tema. E a minha tentativa é fazer aqui em uma palestra de teologia histórica, o que a gente tem que fazer, por exemplo, num sermão, em que a gente não conta cada detalhe da carta de Paulo para poder expor uma passagem, e simplesmente aquilo que é relevante para elucidar a passagem que a gente está tratando. Então eu vou destacar alguns aspectos da vida do Kuyper, sempre voltado para a ideia de transformação social. Essa vai ser mais rápida. Depois eu quero gastar um certo tempo no pensamento dele, isto é, quais algumas das suas principais contribuições e termos e ideias, conceitos que ficaram cravados na história da tradição reformada e que todas as vezes que as pessoas discutem isso, elas voltam para Kuyper, diz assim, como disse Abraham Kuyper, né? Então existem alguns conceitos que o fizeram famosos e esses eu gostaria de compartilhar e explicar ainda aqui brevemente. Depois, eu quero falar sobre as expectativas que Kuyper teve de transformação social. Isto é, o que ele esperava ia de fato acontecer, o que ele propunha e o que ele esperava iria acontecer com a sua proposta. Portanto, ainda que de maneira rápida, eu vou terminar a parte sobre Kuyper aí no ponto 3. Aí eu quero falar no ponto 4, uma parte importante antes de concluir, que é assim, como é que as pessoas, os teólogos reformados, têm se apropriado de Kuyper, os chamados Kuyperianos. Por quê? Eu quero falar desse grupo. Porque eu vou tentar mostrar quais aspectos de Kuyper eles enfatizaram e quais eles possivelmente omitiram ou deixaram de lado. E é importante que a gente fale dos Kuyperianos porque a maioria de vocês conhece pensamento de Kuyper, e eu também, via Kuyperianos e não diretamente dele.
O que nós temos de Kuyper em português, por exemplo, não passa do seu livro mais famoso, que são as palestras proferidas lá na Universidade de Princeton. Só que ele escreveu muito mais do que isso. E, no entanto, a gente não tem acesso a essas coisas. Então, o que a gente aprende de Kuyper? Normalmente com quem estudou com Kuyper ou estudou sobre Kuyper. Então, é importante a gente falar dos Kuyperianos. E, no final, essa é a parte que mais me interessa, eu vou fazer uma avaliação crítica. Fazendo o quê? Destacando aquilo que eu acho positivo e negativo dessa tradição, mas propondo o que eu entendo ser uma perspectiva equilibrada de transformação social. Tá bom? Então essa é a minha palestra aí em resumo. Vamos começar então com a vida de Abraham Kuyper, voltada para essa ideia de transformação social. Então, quero começar com o contexto dele. Isto é, Kuyper é filho do quê? Ele surge em que contexto? Então, deixa eu destacar que ele é fruto de uma resistência eclesiástica. Por que eu uso essa expressão? Porque Kuyper vivia num país que, muito antes da América do Norte, já enfrentava embates contra o liberalismo teológico, por exemplo, ou contra algumas forças sociais que dificultavam a expansão da fé cristã. Então, o Kuyper nasce como resultado de uma divisão da igreja estatal. A igreja estatal, que no passado nos trouxe documentos como os cânones de Dort, os famosos 5 pontos do calvinismo, tinha chegado num ponto em que ela tinha perdido um pouco da sua vida, um pouco do seu vigor. Então, antes de Kuyper nascer, ele nasce em 1837, tem um racha na igreja e Kuyper nasce nesse contexto, nessa igreja, que é resultado desse racha de 1834. Quando Kuyper é jovem, ele vai estudar na escola de Leiden, e lá ele tem acesso ao que ele chama de uma teologia modernista. Essa teologia modernista era reflexo das influências do iluminismo dentro do campo da teologia. E ele abraça isso. Ele mesmo narra tempos depois que na época da sua juventude ele abraçou isso sem discernimento. E ele diz que a grande mudança teológica e de cosmovisão na sua vida foi quando ele foi pastorear a primeira congregação. Curioso isso, porque quando ele foi pastorear lá em 1864, quer dizer, tinha 27 anos de idade, uma comunidade rural, numa cidadezinha pequena, ele disse que as pessoas que ele pastoreava tinham menos conhecimento bíblico do que ele, mas muito mais, ou melhor, tinham mais conhecimento bíblico do que ele, embora não fossem treinados teologicamente, mas eles tinham uma perspectiva da vida muito equilibrada, muito consistente, muito holística. E eles narram, os historiadores, que essa igreja orou pela conversão completa do seu pastor, para que ele deixasse esse liberalismo no qual ele foi treinado e viesse para uma fé robusta, tradicional da igreja reformada. E ele diz que foi isso que o mudou radicalmente. Algumas coisas aconteceram na vida dele, mas o pastoreio dessa igreja foi o que mais o marcou. Então, no decorrer da sua vida de envolvimento eclesiástico, o próprio Kuyper também liderou uma divisão que aconteceu em 1886 e futuramente levou à criação da principal igreja reformada na época, que é as igrejas reformadas na Holanda. Então Kuyper, no seu aspecto teológico, é um homem que nasceu e produziu resistência. Resistência por quê? Porque o cenário europeu não era favorável à ideia de proliferação de uma fé conservadora. Então ele já nasceu como filho de uma igreja que resistiu a essa influência e também acabou participando de outras divisões no intuito de preservar a fé. Essa palavra modernismo vai aparecer outras vezes na palestra porque ela resume bem aquilo que normalmente nós chamamos de liberalismo. Mas eu quero que você entenda que liberalismo, ela tem significados diferentes. Talvez no seu mundo teológico, você seminarista, sabe do que se trata. Mas quem vive na economia, por exemplo, e ouve liberalismo, ele pensa outra coisa, não é? Então, modernismo significava as implicações da Revolução Francesa, do pensamento iluminista na sociedade europeia, afetando diferentes áreas do saber de maneira diferente. Então, o modernismo
contamina o cenário europeu de tal forma que, mesmo antes de Kuyper, há um anseio muito grande por combater isso. Por exemplo, o antecessor de Kuyper em termos de movimentação social reformada é um holandês chamado Groen van Prinsterer. E o Van Prinsterer é alguém que não é tão influente quanto o Kuyper, mas ele começa a combater essa incredulidade no âmbito acadêmico. Então, por exemplo, ele começou uma agitação política que visava uma liberdade educacional. Por quê? Porque o Estado tinha se tornado tão centralizador em termos de controlar tudo na educação, que a proposta do Van Prinsterer é promover um pouco mais de liberdade para que pais pudessem educar os seus filhos segundo os princípios nos quais eles criam. Então olha que curioso, muito diferente do cenário no qual nós vivemos nesse país. Eles estavam lutando pela liberdade de pais definirem o que os filhos devem aprender. Algo que em nossa cultura ainda é um tabu, ainda é algo bastante complexo. Mas nós estamos falando de uma Holanda de meados do século XIX. Olha só como isso já era assunto de discussão naquela época. Inclusive, para você entender como esse era um cenário preocupante para aqueles que tinham uma fé mais conservadora, um outro homem que escreveu sobre cosmovisão antes do que o Kuyper, não tão influente quanto ele, mas antes do que ele, foi um apologeta escocês chamado James Orr. James Orr escreveu esse livro, o título está em inglês, a tradução seria A Visão Cristã de Deus e do Mundo, no qual ele diz que o movimento cristão na Europa estava falhando por fazer sempre uma defesa da fé, doutrina por doutrina. Então, por exemplo, se alguém dissesse assim, eu não acredito na ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Então você vai lá e levanta todos os dados, as evidências históricas, análise dos textos, na intenção dos textos sagrados, e mostrando a impossibilidade de haver mentira ou fraude no anúncio da ressurreição, e você levanta todos os argumentos apologéticos para poder dizer, olha, as evidências favorecem a ideia de uma ressurreição corpórea. Para quem conhece teologia, é mais ou menos o que Josh McDowell faz naqueles 2 livros que falam de evidências que demandam um veredito, que exigem um veredito. Mas o James Orr diz, olha só, isso em 1893, ele fala assim, está errado. Por que está errado? Ele fala assim, a fé cristã não é um monte de blocos de doutrina separadamente. Ela é um pacote, ou você crê nele inteiro ou você não crê nele. Então o Orr propõe a ideia de uma defesa completa, holística da fé cristã no cenário europeu do final do século XIX. E isso mostra como estava fervilhando a ideia de combater ou de frear o avanço do modernismo. Inclusive, quando Kuyper escreve as suas palestras, profere as palestras e depois elas são publicadas, as palestras lá em Princeton, que dão origem ao livro que a gente tem em português, Calvinismo, do Kuyper, ele fala muito desse modernismo. É interessante lá ele menciona algumas coisas que a gente está acostumado. Ele fala assim, do paganismo, você até pode entender o que é paganismo, embora nem todo mundo esteja habituado a isso, mas você fala assim, paganismo deve ser assim, gente que tem outra religião, ou algumas religiões animistas, alguma coisa. Ele fala de romanismo, ele fala de islamismo, ele fala de tudo isso, mas o que ele mais fala é de modernismo. Por quê? Kuyper percebe que é isso que abarcou o cenário europeu da época, e ele entende que esse modernismo precisa ser substituído por uma cosmovisão mais coerente e mais bíblica. Então, o que Kuyper quer combater ferozmente é essa ideia de um modernismo no cenário europeu. Bem, agora um pouquinho sobre a atuação do Kuyper, ainda dentro da vida dele. Kuyper foi um homem polivalente, e de maneira impressionantemente polivalente. Eu digo por quê? Além da sua impressionante cultura geral, o Kuyper foi alguém que envolveu em diferentes áreas da cultura. Alguns acadêmicos dizem assim que outras pessoas contemporâneas de Kuyper também tinham uma visão muito boa, muito progressiva de como atuar na sociedade. Talvez como você e eu tenhamos em alguns aspectos. A diferença do Kuyper para o resto dessas pessoas é que o Kuyper realmente fez atuação abrangente. Ele não só tinha a visão, ele conseguiu colocá-la em prática.
Então, por exemplo, Kuyper conseguiu atuar em diferentes áreas, na política, no jornalismo, na educação, na teologia, e fez suas contribuições, todas elas de forma bastante significativa. Vamos falar de política primeiro, só para você entender. E antes de entrar nos pontos, eu li uma citação muito curiosa de um escritor que destrincha as palestras do Kuyper, chamado Peter Haslam, e ele fala assim que mesmo os opositores políticos de Kuyper tinham que admitir que ele era um oponente difícil de vencer, porque ele tinha 10 cabeças e umas 100 mãos. Quer dizer, ele atuava em várias áreas, ele era um homem de atuação abrangente. Falando um pouquinho de política, Kuyper foi responsável por continuar a ênfase do seu antecessor, que eu mencionei há pouco, o Van Prinsterer, nessa mudança política, nesse fervilhar político da Holanda daquela época. Então, o Kuyper, ao assumir esse movimento, ele acabou fundando o primeiro partido democrata cristão do mundo, o chamado Partido Antirrevolucionário, em 1879. O que era esse partido? Era um partido no qual ele não fazia uma coligação de crentes, vamos dizer assim, de maneira bem explícita. Não era um monte de evangélicos que se juntaram para formar uma nova sigla, uma nova numeração. Kuyper tinha no seu partido quem pertencia à sua fé e quem não pertencia à sua fé. A ideia era combater algumas coisas que ele achava que eram negativas na sociedade. Então, por exemplo, ele achava que algumas pessoas desfavorecidas não tinham vez, não tinham voz dentro do cenário holandês. Ele também queria que o direito a voto fosse estendido para pessoas que ainda não tinham direito a voto. E em todas essas iniciativas, o Kuyper estava tentando fazer um partido que era cristão nos seus princípios, mas não respondia a igreja nenhuma. Então não era um partido que tinha que bater continência para alguma denominação ou para alguma igreja. Pelo contrário, ele tinha princípios cristãos e quem quisesse se juntar a esse partido, ainda que não defendesse a mesma fé de Kuyper, era bem-vindo. Então Kuyper fez algo que é diferente do que a gente está habituado. Nós até sabemos de cristãos que estão envolvidos na política, mas poucas vezes a gente vê cristãos que sabem dialogar bem e fazer boas ligações com quem não é cristão, mas de repente defende os mesmos princípios, os mesmos valores do que os cristãos. Kuyper também não simplesmente formou um partido político, ele conseguiu chegar no topo da cadeia política, por assim dizer. Não é? É muito difícil você ouvir falar de um pastor, de um homem que fala dessa área, que conseguiu ser primeiro-ministro do seu país. Ele foi primeiro-ministro da Holanda de 1901 a 1905. Então nós estamos falando de alguém que não só tinha boas ideias, como eu falei, mas que conseguiu fazer coisas impressionantes. No jornalismo, por exemplo, ele sempre esteve envolvido com o jornalismo, escrevia era editor de um jornal diário, primeiro um jornal menor, depois ele fundou um jornal que acabou virando emblema do pensamento kuyperiano, né? Isso mostra que ele influenciava a sociedade. Agora não pensa que é um jornal denominacional. Eu coloquei entre aspas ali secular, porque a palavra é um pouco infeliz, mas é isso que você imagina mesmo. Ele fez um Estadão, uma Folha, um Globo, qualquer jornal assim do cenário brasileiro. E ele escrevia colunas regularmente lá. Então nós estamos falando de uma pessoa que não era lida só pelos crentes, era lida por todo mundo no país. Então isso mostra o tamanho da abrangência dele. Isso bem antes de ser o primeiro-ministro. Na área da educação, ele fez uma das contribuições mais significativas. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. E essa universidade era chamada livre por quê? Porque ela estava propondo uma liberdade tanto do Estado quanto da igreja. Olha que interessante. Por quê? Porque o Estado não deveria mais coordenar como é que se faz educação universitária. E a igreja também não deve dizer, olha, tem que ensinar 2 Coríntios esse semestre. O que o Kuyper queria era fazer com que todas as áreas do saber, do conhecimento humano, fossem desenvolvidos a partir de uma perspectiva bíblica, de como Deus fez as coisas, de como esse mundo caiu em pecado e sofreu os efeitos da queda, mas de como Cristo há de remir todas as coisas. Ele queria que isso influenciasse
o estudo de geografia, história, matemática, português não, né? Holandês ou qualquer outra matéria do tipo. Então, nós estamos falando de alguém que pensava essas coisas. Talvez você diga assim, pastor, graças a Deus a gente tem pensado isso, lá na igreja de onde eu sou. Só que você está em 2015. Ele fez isso em 1880. Essas coisas não eram conhecidas nossas. Tanto é que as palestras nas quais ele profere boa parte do seu pensamento só vieram a ser traduzidas em português em 2002. Antes disso, pouca gente sabia quem era Abraham Kuyper. Olha só como nós estamos resgatando uma coisa antiga, porém muito atual. Por quê? Porque nós não estamos articulando essas ideias há muito tempo. Na área de teologia também, ele era um pensador teológico. Kuyper escreveu vários livros devocionais e também mais robustos. Nós temos alguns deles em português, né? Você talvez já tenha visto o livro dele sobre o Espírito Santo, em que ele faz exposição, por exemplo, de soteriologia, de aspectos pneumatológicos. E isso mostra como o Kuyper era esse polivalente. Ele não era primordialmente um teólogo. Por exemplo, quem conhece bem teologia sabe que ele não era um teólogo do calibre do Bavinck. Herman Bavinck era um contemporâneo dele, mas o que impressiona é que o Kuyper podia fazer boa teologia e ainda assim fazer boa política, boa educação, bom jornalismo e etc, etc, etc. Isso impressiona bastante. O que eu quero fechar esse slide e essa primeira sessão dizendo? Quero mostrar que o que é interessante da vida dele, que a gente deve destacar, é que essa atuação abrangente significa criar um segmento na cultura, não uma subcultura. O que eu quero dizer com isso? Quando Kuyper está atuando na política, no jornalismo, na educação, na teologia ou qualquer outra área, Kuyper não está fazendo uma versão evangélica de cada uma dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Qualquer versão evangélica nunca é ouvida pela sociedade. Eu costumo dizer que quando nós brasileiros fazemos uma cultura evangélica, nós nunca somos ouvidos como parceiros de diálogo. A gente sempre é tratado como objeto estranho de observação. Quer ver uma coisa? Presta atenção no que eu vou falar e vai fazer sentido. Ninguém quer ouvir o que a cultura emo quer dizer para a política brasileira. Ninguém está interessado em ouvir o que os punks tinham a pensar sobre a economia do mundo na década de 80. Por quê? Porque subcultura sempre é documentário do Globo Repórter. Nunca é parceiro de diálogo, isto é, alguém a quem a gente quer dar ouvidos, nunca. Subcultura sempre é objeto de interesse, de estudo, curiosidade. Aquilo que a gente fica folheando lá, você acredita? Olha, eu aprendi, lendo lá no dentista, esperando. Isso é subcultura, ninguém dá bola, ninguém ouve como autoridade. O Kuyper, diferente disso, não cria um gueto, uma subcultura. Ele articula ideias que são ouvidas no cenário público. E isso é impressionante. Por quê? Porque nós vivemos num país que, quanto mais os evangélicos fazem, e muitas vezes com uma orientação errada, mais o mundo consegue fechar a fatia evangélica. Aí ele sabe que tem as coisas evangélicas. Esses dias eu estava ouvindo falar sobre os programas de humor evangélicos. E o mundo sabe fazer isso. Ele sabe separar. Por quê? Porque se você não é evangélico, você não ouve, entendeu? Isso é só para evangélico. A gente faz uma versão evangélica de humor. Então, isso é subcultura. E o Kuyper não faz subcultura. Kuyper desenvolve um segmento da cultura que atrai os ouvidos à atenção dos seus contemporâneos. Bem, suficiente da vida dele. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos em torno de transformação social, isto é, o pensamento de Kuyper. O que é que ele desenvolveu relacionado a essa ideia de transformação social? Então, primeiro eu vou começar com aquilo que é mais básico. Kuyper falava muito do calvinismo como cosmovisão. Então deixa eu explicar para quem não está habituado, não conhece. Kuyper foi convidado, já um homem conhecido na política internacional e teólogo, ele foi convidado pela Universidade de Princeton para proferir palestras muito importantes, aquelas que você chama alguém do outro continente, famosas assim, as palestras Stone Lectures, né? Normalmente tem nomes de professores ou gente famosa do passado. E ele foi proferir essas palestras, e essas palestras causaram um impacto muito grande.
não muito tempo depois, elas foram escritas e publicadas, e esse livro virou o livro mais lido de Kuyper. Hoje em dia, quem fala de Kuyper, normalmente fala das palestras de Kuyper, foram 6 palestras ao todo, que deram origem a esse livro que em português chama Calvinismo. Mas olha que curioso, quando a gente ouve a palavra calvinismo, na maioria das vezes, posso perguntar para qualquer evangélico no Brasil, se ele ouve a palavra calvinismo, normalmente vem à mente dele elementos doutrinários, tipo assim, predestinação, não é? Soberania de Deus, essa coisa assim de Jesus, expiação limitada, Jesus Cristo morrendo pelos eleitos, é isso mesmo que vocês creem? Essas coisas que nós normalmente designamos como 5 pontos do calvinismo, derivados lá do documento produzido no Sínodo de Dort, eles são uma representação parcial, não total, do que o calvinismo é doutrinariamente. Mas o Kuyper deixa muito claro, logo na primeira palestra, que ele não vem falar sobre calvinismo doutrinário. Ele diz assim, a visão que alguns têm de calvinismo é muito estreita. Olha que curioso, alguém assim, de repente, assim, super empolgado em entender os 5 pontos, se julgaria um calvinista roxo. Mas ele diz assim, se é isso que você entende por calvinismo, sua visão ainda é muito curta, muito estreita do que é calvinismo. Deixa eu abrir a sua perspectiva. Aí ele descortina e fala do calvinismo como uma visão do mundo e da vida. Essa visão do mundo e da vida, que nós chamamos de cosmovisão, é que impressiona. Por quê? Porque ele vai mostrar que ele quer que nós enxerguemos historicamente e para a atualidade, no caso ele falando no final do século XIX, como o calvinismo tem influências positivas e pode produzir influências positivas nas mais variadas áreas da vida humana. Então, por exemplo, ele fala sobre calvinismo aplicado à política. Até Kuyper, pouca gente teria muito a articular sobre calvinismo aplicado à política. Ou calvinismo aplicado à ciência. Peraí, calvinismo não é teologia? Mas o Kuyper vai mostrar, não, se você tem essa visão, ela é muito estreita. Deixa eu explicar para vocês historicamente o que é calvinismo. O Kuyper também está falando de maneira abrangente, mostrando como o calvinismo é uma cosmovisão e a principal cosmovisão como alternativa ao modernismo. Lembra que eu falei que o Kuyper falou muito de modernismo nessas palestras? Pois bem, o Kuyper quer mostrar que nenhuma outro ramo do cristianismo oferece uma proposta coerente e alternativa ao modernismo. Ele analisa, por exemplo, a Igreja de Roma e mostra as suas falhas. Ele analisa o movimento resultante da Reforma Radical ou dos anabatistas, diz, não dá. Ele mostra outras áreas, chega inclusive no luteranismo e diz, o luteranismo tem bons princípios, o problema é que ele ficou restrito à esfera teológica e eclesiástica. Só o calvinismo conseguiu desenvolver as implicações para as diferentes áreas da vida. Então é por isso que o Kuyper vai propor essa alternativa. E ele faz algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele é um homem que já está muito à frente do seu tempo, quando ele prepara o caminho para aquilo que em apologética a gente chama de apologética pressuposicionalista. Nomes como Cornelius Van Til e outros são conhecidos, John Frame e outros nomes são dessa linha. O que o Kuyper defendia? Em poucas palavras, de maneira bem simples aqui, bem simplificada. Que quando você vai conversar com alguém que não é cristão, quando você vai expor ou defender a fé cristã em face de ataques vindos daqueles que não amam o cristianismo, ele diz assim, não adianta pensar que eles são neutros na sua argumentação e de que eles apresentam simplesmente fatos. Por quê? Porque a razão humana ela não trabalha de maneira neutra, ela trabalha com pressupostos. É por isso que você pode mostrar por A mais B que alguma coisa está correta e a pessoa ainda assim não muda de opinião. Não é verdade? Já não experimentou situações assim? Em que você delineia os argumentos e fala assim, agora eu vou quebrá-la, agora que ela vai ver, quero ver agora se ela aguenta esse argumento. Aí você joga a grande cartada e nem por isso ela cede. Por quê? Porque o Kuyper sabia que nós não trabalhamos, não raciocinamos de maneira neutra. Você não chega, apresenta os argumentos e o outro apresenta os argumentos e os melhores argumentos vencem. Na prática não é assim.
Por isso que Kuyper defendia, Bavinck também, aquilo que depois foi melhor elaborado, uma apologética que leva em consideração as pressuposições. Kuyper sabia disso. E ele fala no decorrer do seu corpo teológico sobre esse tipo de embate de cosmovisões. Ele fala, frequentemente, o que está acontecendo não é argumento contra argumento, é cosmovisão contra cosmovisão, é pressuposto versus pressuposto. E isso o Kuyper faz muito bem. Uma outra coisa que o Kuyper faz, que a gente em teologia está bastante habituado a ouvir, mas a gente não sabe de onde isso vem. Não estou dizendo que Kuyper é quem inventou isso, mas ele articulou de uma maneira bastante inteligente, embora sucinta, e marcou época, quando ele falou dos 3 mandatos. O que são os 3 mandatos? O nosso triplo relacionamento. O que o Kuyper queria desenvolver é dizer o seguinte, olha, para uma cosmovisão ser uma boa cosmovisão, uma boa alternativa ao modernismo, ela tem que responder às perguntas concernentes ao nosso relacionamento com Deus. Então, Deus é o nosso superior, nós nos relacionamos com Ele. Se uma cosmovisão tem que apresentar uma boa alternativa ao modernismo, ela tem que falar do nosso relacionamento com Deus. Ok, mas também tem que abordar o nosso relacionamento com o próximo. Esse é o mandato social. Aí nós estamos falando de pessoas que estão em pé de igualdade. Então, por exemplo, Kuyper vai falar que a democracia, no entendimento dele, tem tudo a ver com princípios calvinistas. Ele não está querendo dizer que o calvinismo inventou democracia. O que ele está querendo dizer é que quando as pessoas chegam à ideia de governo democrático, elas estão combinando, ressoando princípios calvinistas. O que ele quer dizer com isso? De que perante a sociedade nós somos iguais, perante a sociedade não deve haver diferença de castas. Diante da sociedade nós somos todos imagem e semelhança de Deus. Então esse entendimento do mandato social, ele influencia áreas como política também, como eu acabei de mostrar. Mas a parte principal e a maior contribuição do Kuyper foi falar do mandato cultural. O mandato cultural é o nosso relacionamento com as coisas criadas. Então, atenção, mandato espiritual, relacionamento com Deus, mandato social, relacionamento com outros seres humanos, e o mandato cultural é aquilo que está debaixo do nosso domínio. Lembra que o texto de Gênesis fala que o homem deveria dominar a terra, subjugar, desenvolvê-la. Então Kuyper fala bastante em cima do texto de Gênesis e outros textos para dizer como é que nós articulamos esse mandato cultural. Por exemplo, de Kuyper é que a gente tira a ideia de que nós somos mordomos responsáveis por desenvolver e preservar as coisas que Deus fez. Olha que interessante, desenvolver e preservar, presta atenção nesses 2 verbos. Desenvolver tem a ideia de pegar as potencialidades que estão embutidas na criação e fazê-las evidentes, isto é, fazê-las chegar a um ponto em que aquilo que estava só embutido, que era só uma possibilidade, vira uma realidade. Kuyper então entendia que a biologia deveria explorar os mistérios microscópicos da vida. Biologia tem que fazer isso, Deus colocou lá para ser descoberto. A arquitetura tinha que ressaltar a beleza das coisas, das formas e da criação de Deus. E assim por diante, cada área deveria ressaltar a potencialidade na criação. Mas essa é a ideia de desenvolver. Um outro conceito que combina com ele e provê equilíbrio é o conceito de preservação. Então, desenvolvimento, preservação. Desenvolver, preservar. Por quê? Porque desenvolver não significa desmatar, não significa acabar, não significa abusar dos recursos, não é? Então, a tradição calvinista, baseado nessas ideias de Kuyper, tem falado muito sobre o equilíbrio entre essas duas coisas. Então, resumindo, Kuyper não só fala de relacionamento com Deus, não só fala de relacionamento com o próximo, até porque a gente ouve bastante disso na igreja, mas ele traz insights muito ricos no nosso relacionamento com outras áreas da cultura. Ele não restringe esses 3 relacionamentos à vida eclesiástica, mas ele trabalha em diferentes áreas da vida humana. Então, triplo relacionamento foi outra contribuição importante. Esse próximo
é menos conhecido dos crentes em geral. Por isso eu preciso explicá-lo com um certo cuidado. Quando Kuyper fala de soberania de esfera, Kuyper está trabalhando com um conceito que não foi inventado por ele. Surgiu com o Van Prinsterer, que fala uma coisa parecida, mas muito ainda inicial. Kuyper desenvolve essa ideia de soberania de esfera. Veja só, ele aperfeiçoou esse conceito. O que é soberania de esfera? É a ideia de que família, escola, empresa, artes, Estado possuem limites que não podem ser infringidos e leis estabelecidas por Deus na criação. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. O que o Kuyper queria dizer é que quando a gente fala, por exemplo, sobre educação, Kuyper desenvolveu bastante essa área porque fundou a Universidade Livre de Amsterdã, então trabalhou bastante nessa área educacional. Quando o Kuyper estava falando de educação, por exemplo, ele disse assim, educação funciona como uma esfera que tem domínio sobre a sua área. Em outras palavras, quando o assunto é educação, o que deveria reger o funcionamento educacional são as regras dessa esfera. E quem é que deu as regras dessa esfera? Deus. E por que Kuyper falava disso? Ele queria que as pessoas entendessem que quando alguém busca conhecimento, por exemplo, na esfera educacional, ele não está fazendo isso por resposta a uma determinação do Estado, para desenvolver alguma área de pesquisa, ou alguma bomba, ou coisa do tipo. Não, ele está fazendo isso porque Deus fez o homem com habilidade e desejo e anseio por aprendizado. Então ele tem que obedecer certas designações ali dentro. O que Kuyper queria é que uma esfera não influenciasse a outra, de tal forma a privar da sua liberdade. Então, por exemplo, se a escola diz para a família como é que se educa filhos, a escola está infringindo na esfera familiar. Se o Estado diz para a escola como é que faz educação, o Estado está infringindo a soberania dessa esfera. Inclusive, Kuyper desenvolve bastante esse conceito na palestra inaugural da Universidade Livre de Amsterdã. Essa palestra, ela existe publicada em inglês, ainda não temos ela em português, até onde eu sei, mas nessa palestra, que é uma palestra interessantíssima, ele vai desenvolvendo de tal forma que ele cria um clímax para falar que todas as áreas da vida humana deveriam ter liberdade para seguir os princípios de Deus. É lá que surge a frase mais citada do Kuyper. É no finalzinho da palestra dele que ele fala assim: não há uma polegada sequer em todo o domínio da existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga minha. Essa área aqui, minha. Matemática, minha. Engenharia, minha. E a área de ciências sociais, é minha também. E filosofia, é minha. O que o Kuyper estava querendo dizer é, nós não precisamos e não deveríamos estudar essas coisas de forma secular. Isto é, sem conexão com a nossa fé. Pelo contrário, ela deveria seguir os ditames de quem crê. Por quê? Porque inevitavelmente você vai desenvolver filosofia ou ciências sociais ou qualquer outra área a partir dos seus pressupostos, a partir de sua ideologia. Então o Kuyper está falando sobre a importância de deixar com que cada esfera atue com liberdade. Vou dar um exemplo histórico para você entender. Na Idade Média, Galileu Galilei foi condenado pela Igreja Romana por desenvolver ou descobrir certas coisas que eram consideradas heterodoxas. Para a vergonha da igreja, depois as descobertas do Galileu Galilei foram confirmadas. Então a igreja oficialmente o perdoou. E aí um professor de física que eu tive na minha adolescência tirava sarro dessa situação, dizendo assim: eu fico imaginando a alma do Galileu subindo do purgatório direto para o céu na hora que foi proferido essas coisas. Por que esse exemplo é muito citado nos livros, inclusive? Porque é um exemplo de quando a igreja interfere de maneira não sábia numa área de pesquisa científica e acaba cerceando a descoberta de um pesquisador. Então isso é citado para falar que muitas vezes as esferas elas acabam se misturando de maneira negativa. Kuyper queria que o Estado fosse um governante e alguém que mantivesse cada esfera com a sua soberania, antes do que invadindo outras esferas e infringindo
a sua autonomia, a sua liberdade. Então o conceito de soberania de esferas vira um dos marcos, um dos emblemas, conceitos emblemáticos de Abraham Kuyper, e é muito desenvolvido pelos seus seguidores. Mais dois conceitos para a gente fechar essa sessão. O primeiro deles é de antítese, e esse conceito é interessante e é pouco falado quando nós tratamos de Kuyper. Veja o que Kuyper está dizendo, não é nada de novo em termos de fé cristã, mas é interessante que a gente leve isso em consideração. O Kuyper sabia que havia uma tensão espiritual entre crentes e descrentes com implicações para todas as áreas da atividade humana. Isto é, o Kuyper sabia que tinha uma oposição implacável entre fé e incredulidade. Que quando você conversa com pessoas, quando você atua na economia, quando você atua na arte, quando você atua no comércio, quando você atua na educação, você não está conversando com pessoas que amam aquilo e defendem os mesmos princípios e valores. Você vê refletida uma cosmovisão, uma devoção àquilo no qual se crê. Só que o Kuyper falava de fé e incredulidade porque ele estava combatendo o que ele entendia ser um movimento de oposição ao cristianismo. Então, ele tratou bastante disso e a gente vê as implicações disso de maneira muito interessante. Por exemplo, olha só algumas aplicações. Na esfera educacional, o que aconteceu? O Kuyper entendia que essa antítese era uma coisa tão forte que alguns seguidores de Kuyper, impulsionados pela Universidade Livre de Amsterdã, começaram a desenvolver escolas que defendiam a sua fé. Daí surge um grande número de instituições confessionais, a ponto de, no século XX, a Holanda passar por um período em que a sociedade sofreu até alguns males em decorrência disso. Por quê? Porque as pessoas não eram divididas, por exemplo, por questão socioeconômica, algo horizontal, mas por elementos ideológicos, algo mais vertical. Então, aconteceu o que alguns estudiosos chamam de pilarização, pilares. É como se tivessem vários pilares. Então a pessoa se juntava com gente da sua turma, para usar uma palavra bem moderna, da sua tribo, né? Mas não tinha nada a ver com condições socioeconômicas, e sim com ideologias. Mas Kuyper está levantando uma coisa que muitos dos seus seguidores gostam, que é dizer assim, olha, eu quero ter a liberdade de desenvolver uma escola que defenda princípios cristãos. E isso foi aplicado dessa forma. Uma outra aplicação do conceito de antítese é na esfera científica. O Kuyper fala algo que me surpreende, de novo, não porque você nunca ouviu antes, talvez se você é uma pessoa que lê bastante, você já ouviu isso antes, mas porque ele disse isso em 1898. Kuyper falou assim, quando você debate sobre as origens, evolução, criação e outras coisas mais, você não está discutindo fé com ciência. Não é esse o debate. O debate não é entre fé e ciência. O debate é entre cosmovisões. O debate lida com um conflito de cosmovisões. Isto é, quando pessoas vão discutir qualquer assunto científico, esse das origens é apenas um deles, mas qualquer assunto científico. Digamos que você esteja na área de psicologia e você esteja estudando o comportamento de filhos de pais separados. Um exemplo. E aí alguém quisesse mostrar que divórcio não necessariamente afeta a convicção ou o bem-estar de filhos de pais divorciados, ele acharia um jeito, ou como a gente diz na academia, um recorte dos dados que permitisse provar que filhos de pais divorciados não sofrem efeitos sobre a sua autoimagem. É possível provar isso, academicamente. O Kuyper sabia disso. Ele não era tão ingênuo como algumas outras pessoas que falam assim, vamos ver os dados, que os dados falarem a gente conclui. Ele sabia que quando você vai fazer pesquisa científica, você já vai com uma premissa pronta, você já vai com uma proposta, uma hipótese que você quer encontrar, e que na maioria das vezes você encontra. Por quê? Porque ela influencia a sua análise de dados. Ela molda a maneira como você enxerga o mundo. Então o Kuyper queria dizer que na hora de você fazer ciência, não seja ingênuo. Ele chegou até a falar de dois tipos de ciência. Tem uma ciência que crê e uma ciência incrédula.
porque o Kuyper estava falando dessa antítese, dessa oposição entre fé e incredulidade. Uma terceira aplicação foi na esfera política. Por exemplo, o partido que ele fundou teve a adesão de vários católicos romanos. Por quê? Porque eram as pessoas que estavam interessadas em ver a sua fé presente no cenário político. Os socialistas ou os liberais da época, eles não queriam isso. Eles eram frutos da modernidade. Mas os católicos que queriam defender a sua fé se juntaram ao Kuyper e falaram: vamos defender esse negócio aí, de que a gente tem que ter liberdade de articular a nossa fé na esfera pública. Então o Kuyper acabou promovendo espaço para essa aplicação também na esfera política, porque ele sabia que havia uma antítese. Mas a última ideia que eu quero levantar de Kuyper é o que alguns autores chamam de equilíbrio com a ideia de antítese. Isto é, alguma coisa que vai promover um bem-estar assim mais equilibrado, alguma coisa mais própria, para não parecer que o Kuyper era uma pessoa que não se envolve com descrentes. O conceito de graça comum, ele é conhecido entre reformados, diz respeito a Deus frear a pecaminosidade dos homens e não permitir que eles articulem toda a sua potencialidade para o mal. A gente fala disso, é que a gente não usa esse termo, quando a gente fala daquele nosso vizinho, que é gente boa, só falta ser crente. É graça comum. A gente quer dizer assim, o pecado que reside nele, Deus não permitiu que mostrasse todas as suas garras, toda a sua potencialidade. Não é porque ele é bom, a nossa cosmovisão não permite essa leitura. É porque Deus freia o pecado que há nele. Isso é graça comum, isto é, graça a todos os homens. O outro lado da moeda dessa graça comum é o conceito de que Deus concede dons e habilidades, talentos e verdades a crentes e descrentes. Jesus falou que Deus traz sol e chuva sobre ímpios e justos. E outros textos da Escritura reforçam a ideia de que homens sem Deus também falam coisas verdadeiras. Por isso que a tradição reformada comumente fala que toda a verdade é verdade de Deus, não importa da boca de quem venha. Esses conceitos que a gente já ouviu antes, provavelmente, eles foram muito desenvolvidos por Kuyper. Tanto é que Kuyper escreveu 3 volumes grossos sobre graça comum, que ainda não foram sequer traduzidos para a língua inglesa. Estão em processo de tradução. Então, se você lê holandês, ótimo. Se você não lê holandês, sinto muito, para nós que não lemos holandês. Isso é para mostrar que há muito mais o que descobrir dessa área dele. Deixa eu explicar dois pontos que servem para a gente resumir o que me interessa. Primeiro, o conceito de graça restaurando a natureza. O cenário brasileiro ouviu falar desse conceito pela primeira vez através dos livros do Francis Schaeffer. Schaeffer não está cunhando isso, ele está articulando uma ideia que foi lançada lá atrás, mas propondo algo diferente de Tomás de Aquino, por exemplo. Schaeffer é um opositor da mentalidade desenvolvida por Aquino e os seus sucessores. Mas Schaeffer está refletindo o que o Kuyper já tinha falado, de que quando Deus faz as coisas, elas não são más, o que está na natureza não é mal, o pecado distorce o que está na natureza, mas o que a graça vem fazer? Ele não destrói a natureza, ele restaura a natureza. Eu costumo dizer que Deus tem o melhor martelinho de ouro que nós conhecemos. Ele pega um carro que foi arrebentado, deu PT, perda total, e ele consegue deixar o bichinho bonitinho, funcionando bem. O que é isso? É o conceito kuyperiano de que graça restaura natureza. Então a salvação em Cristo, ela não é só para pessoas, ela é cósmica em abrangência. Isto é, ela tem efeitos que atuam em toda a criação. Por exemplo, Romanos 8, Paulo fala que a criação aguarda ansiosa a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Ela quer ser liberta do cativeiro da corrupção. Então ela vai ser. E a Escritura dá indícios fortes de que ela será, mostra isso com clareza, e então ela anseia isso. E o Kuyper quer dizer então que se Deus vai restaurar todas as coisas, então não é verdade que a gente deve se importar só com a alma das pessoas. Presta atenção. Muitas vezes você e eu ouvimos assim,
O culto na igreja foi uma bênção no sábado. 15 almas para Jesus. Fico com dó do corpo, né? Que se as almas foram para Jesus, o corpo então foi para quem? Mas por que a gente usa essa linguagem? Às vezes a gente esquece de que Deus não veio salvar almas, Ele veio salvar vidas. Ele veio salvar aquilo que é imaterial e aquilo que é material também. Por isso que em Romanos 8, 23 fala que nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Kuyper entendia isso. Por isso que ele queria dizer que quando você atua na sociedade, você faz parte de uma coisa que Deus vai fazer em várias esferas. Deus não vai remir só almas, Ele vai remir pessoas e o habitat no qual as pessoas moram. Então, ele queria que o conceito de graça fosse mais abrangente. E aí que é o conceito de graça comum entra. Adeptos de outras cosmovisões também produzem o que é benéfico à sociedade. Então por que alguns kuyperianos vão dizer que esse conceito produz um equilíbrio com antítese? Porque antítese dá a seguinte ideia: existe uma oposição entre fé e incredulidade, então eu preciso bater o pé para eu produzir aquilo que é cristão na minha área de atuação. Mas parece promover um separatismo maior. A graça comum, dizem os kuyperianos, ela promove a ideia de participação, de entrada, mesmo no âmbito não cristão. Por quê? Porque Deus produz coisa boa por intermédio de gente má. Deus faz homens sem Deus falarem verdades de Deus. Lembra Paulo no Areópago? Quando Paulo está falando com filósofos epicureus, estoicos, ele não chega assim: e como disse Isaías, ninguém sabia quem era Isaías. Mas Paulo sabia citar os filósofos, os pensadores, os poetas da sua época. Por isso que ele fala assim, como dizem os vossos poetas, não é? Eles não falam assim? E aí Paulo, agora é Paulo, tá vendo? Troquei. E aí Paulo fala, então, eles falaram o que é verdadeiro. O que eles falaram é verdadeiro. Paulo está conseguindo extrair verdade de Deus da boca de quem não é seguidor de Cristo Jesus. Isso é o conceito de graça comum. E Kuyper então queria que não promovêssemos separatismo institucional, porque isso não é fórmula para santificação. Inclusive é um conceito bom para a gente aprender. Frequentemente nossas igrejas têm uma mentalidade separatista. Deixa eu explicar como. A gente fala assim, nos nossos grupos de adolescentes ou de jovens. A gente fala assim, pessoal, não dá para deixar sem programação no sábado, porque se eles não vierem para a igreja, você sabe para onde eles vão, né? Então a ideia de oferecer um substituto é uma mentalidade ativista que quer muitas vezes trazê-los aqui para dentro no intuito de preservá-los de um mundo mau. Veja, a ideia de fazer programação da igreja não é má em si mesmo. Só que quando a gente pensa que esse separatismo produz santificação, a gente está redondamente enganado. Por quê? Porque é possível estar praticando aquilo que é mundano mesmo em atividade eclesiástica. Isso nós vemos das mais variadas formas. As pessoas acham que estão livrando os crentes do mundo, quando na verdade estão trazendo uma versão gospel do mundo para dentro da igreja. Então o Kuyper entendia que graça comum não deveria deixar com que nós fizéssemos isso, mas promovesse a ideia de que nós atuamos nessa sociedade de maneira abrangente. Bem, essa parte é a mais longa, agora eu quero terminar falando de Kuyper. Quais algumas das suas expectativas, para depois a gente falar dos kuyperianos e fazer uma conclusão final. Então, quais as expectativas do Kuyper sobre transformação social? A última palestra das 6 sobre calvinismo, Kuyper fala sobre calvinismo e o futuro. E lá ele faz uma exposição interessante de algumas coisas que estavam acontecendo e que ele propunha como resposta. Primeiro que Kuyper fala muito que os tempos eram maus. Por exemplo, Kuyper não pinta a ideia de que nós estamos em franco desenvolvimento rumo à grande conquista, né? Por que me surpreende isso? Talvez não surpreenda você, mas qualquer historiador do século XIX sabe que era comum ler pessoas do século XIX que eram triunfalistas. Esse era um pensamento que atingia várias áreas do saber. Por exemplo, as missões cristãs do século XIX promoveram uma empolgação tão grande na igreja cristã que gerou e fomentou a ideia de que Jesus Cristo estava para voltar em breve. Afinal de contas, nós levamos o evangelho a todas as nações e então virá o fim, Mateus 24, 14.
Então, havia, por exemplo, um pensamento pós-milenista muito forte entre teólogos. A ideia de que Deus está melhorando gradativamente a sociedade através dos princípios da palavra, e pessoas e mais pessoas estão crendo em Cristo, e finalmente Jesus Cristo vem para fechar com chave de ouro. Eu costumo dizer que ele é a cereja do bolo. Essa ideia triunfalista não me parece evidente nessa última palestra do Kuyper. O que o Kuyper está dizendo? Os dias são maus. Os dias são maus. Isto é, há muita imoralidade e não há boas propostas aí para contrapor essa imoralidade. Ele fala de imoralidades presentes na cultura francesa, por exemplo, resultantes da Revolução de 1789. Então ele fala da diferença que há entre a comunidade norte-americana, que tinha alguns valores cristãos ainda presentes na sociedade, em comparação com a sociedade francesa. E ele contrasta para mostrar como o cenário europeu e de certa forma mundial era ruim. Então os tempos são maus, efeitos do iluminismo. A teologia liberal deturpou o sentido da fé cristã. Ele diz que ela mantém o nome, mas ela muda todo o seu conteúdo. E uma coisa que o preocupa muito, ele fala assim, olha a leitura que ele faz da sua época. É curioso isso, porque eu não vou dizer que Kuyper está certo, mas Kuyper tem a impressão que às vezes nós temos do nosso tempo. Ele fala assim, olha, em tempos passados, as pessoas ainda ouviam o evangelho e elas criam em verdade, mas parece que elas não estão abertas à verdade. Você fala, Kuyper, você viveu quando? 2015, foi isso? Não, 1898 ele falou isso. Mas não é interessante que a gente normalmente compare a nossa era, nosso tempo, com tempos passados e a gente tem a impressão de que o nosso tempo é o pior? A gente não fala assim? Você quer ver então quando alguém está uma pessoa mais velha na igreja e ela fala assim, não se faz mais mocidade como antigamente. Aquele saudosismo de quem assim lembra só das coisas boas que a sua mocidade realizou. E a gente tem esse costume. Inclusive muitos dos nossos sermões às vezes parecem até enfadonhos demais quando a gente começa assim, nunca na história desse país, tanta maldade, tanta imoralidade, ou coisas do tipo. Isso é comum, não é? Kuyper está falando isso também no final do século XIX. Mas, ele propõe uma alternativa. Ele diz assim, olha, o calvinismo é a melhor resposta, eu vou dizer por quê. E aí ele desenvolve a ideia de que o calvinismo deveria ser mais valorizado como alternativa eficiente ao cenário decadente. Ele fala assim, estude a história do calvinismo, ele propõe isso. Descubra as suas implicações. Ele fala de implicações para a vida social, o tratamento de mulheres na sociedade, igualdade de direitos. Ele fala de elementos econômicos, ele fala de elementos da família. Ele trata de uma série de áreas para dizer assim, resultado da influência cristã, mais especificamente da influência do calvinismo. E ele então pede que os princípios calvinistas sejam desenvolvidos e aplicados. Agora atenção, ele não está propondo uma volta ao tempo, o que eu chamei no slide de repristinação, ou voltar ao tempo primitivo, pristino, sem influência qualquer de outra coisa. Não é isso que Kuyper está fazendo. Ele não é um retrógrado, para usar uma outra palavra. Kuyper era um homem moderno. Inclusive, um dos seus biógrafos o chama de homem do renascentismo. Porque o renascentismo produziu homens que atuavam em diversas áreas, né? Olha para Leonardo da Vinci, por exemplo. E Kuyper era uma espécie de Leonardo da Vinci, com múltiplas funções dentro da percepção cristã. Mas ele entendia que o calvinismo, os seus princípios deveriam sim ser resgatados, mas desenvolvidos e aplicados ao seu contexto. Portanto, o que ele está propondo é avanço, não regresso. Kuyper tinha esse conceito. Bem, bastante de Kuyper. Agora, eu quero fazer a minha penúltima parte, falar um pouquinho dos kuyperianos, e depois a gente fazer uma avaliação. Porque os kuyperianos vão trazer alguns pontos interessantes, e no meu entendimento, alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado quando os lê. Então, deixa eu destacar o que eu quero dizer por kuyperianos. Talvez você já tenha ouvido esse termo, visão transformacionista. A ideia de transformação. Inclusive, nós estamos falando numa semana teológica sobre transformação integral. Esse conceito de visão transformacionista relacionado principalmente à cosmovisão calvinista, ela teve como principal expressão o livro do H. Richard Niebuhr, chamado Cristo e Cultura. Esse é um livro que foi publicado em inglês em 1951, nos Estados Unidos,
e traduzido para o português em 1967, mas nunca foi republicado. É um livro que você encontra na internet, porque ele já está esgotado há muito tempo, mas você não tem para comprar papel. Mas ele é um livro considerado clássico nessa área. Por qué? Porque o Niebuhr, ele é um sociólogo cristão. Sua teologia não é das melhores, mas ele tem algumas análises perspicazes. O que ele faz nesse livro é propor 5 diferentes reações que os cristãos têm em relação à cultura. Ele chama de 5 tipos ou paradigmas, 5 modelos de como o cristão se relaciona à cultura. Então ele fala do cristão ou do Cristo contra a cultura. Esse é o primeiro modelo. Cristo contra a cultura. Muito presente, por exemplo, em linhas evangélicas mais separatistas. No Brasil não é difícil de ver isso como exemplificado em algumas tradições assembleianas. Ou na congregação cristã, você não pode vestir de um jeito, não pode curtir certas coisas da cultura, não pode isso, não pode aquilo. Só que essas expressões são só brasileiras do século XX e XXI, mas no decorrer da história elas se mostraram de maneira diferente, e o Niebuhr faz essa história. Essa é a primeira visão. A segunda é o Cristo da cultura, e aí ele vai retratar principalmente o desenvolvimento da teologia liberal. Ele trata de outras coisas também antigas, o gnosticismo lá atrás, e outras manifestações no decorrer da história, mas a teologia liberal é um exemplo disso. Por quê? Porque o liberalismo entendia que o que há de melhor na cultura, na verdade, é cristianismo. E que a cultura tende a desenvolver até chegar no ápice. E o ápice é o quê? É o cristianismo. Então Cristo é identificado com as melhores expressões culturais. Essa é uma proposta tipicamente liberal, ou do liberalismo clássico do século XIX. Depois ele fala de Cristo acima da cultura, que é uma proposta que Tomás de Aquino é o principal representante dela. Fala de Cristo e cultura em paradoxo, cuja expressão está nos luteranos, por exemplo, Lutero e o luteranismo. E quando ele chega no quinto tipo de reação, no quinto grupo, ele fala de Cristo, o transformador da cultura. É aí que ele insere um homem chamado João Calvino. E por ele ser calvino nesse grupo, os calvinistas muitas vezes têm adotado essa visão como sendo a sua. Então, o que é esse Cristo contra, ou melhor, Cristo o transformador de cultura? É a ideia de que quando você está na cultura, você sabe que tem coisas que são malignas, mas você não descarta a cultura, você descarta o que há de maligno na cultura. A ideia é de que pessoas não são transformadas a parte da cultura, mas são transformadas enquanto parte da cultura. Essa é a proposta que o Niebuhr faz, que reflete o pensamento de Calvino, na opinião dele, e de muitos da sua tradição. Então a ideia é de que nós trabalhamos para melhorar a cultura, pois Deus criou tudo bom e ainda pode se tornar bom. Então, o calvinismo precisa aprender a ser um articulador da transformação da cultura. Bem, existem vários nomes, eu vou citar alguns deles. A maioria que eu coloquei aqui são nomes conhecidos da nossa literatura. Por exemplo, Henry Van Til escreveu o Conceito Calvinista de Cultura, publicado pela Cultura Cristã. Cornelius Plantinga, Crente no Mundo de Deus, também publicado pela Cultura. Albert Walters, A Criação Restaurada, outro livro da cultura. Brian Walsh, A Visão Transformadora, junto com outro autor chamado J. Richard Middleton, também tem em português. E esse Vincent Bacory, ele não é conhecido do público brasileiro, mas também é outra pessoa que expressa bastante essa visão transformacionista. Tem muitos outros, muitos. Eu só citei esses para dizer para você o seguinte: possivelmente você já leu essa visão transformacionista. Se você se deparou com esses livros, você já tem acesso a ela. E é interessante que a gente observe algumas coisas dela que eu acho que merecem destaque. Não é verdade que essa é a única linha caiperiana, vamos dizer assim. Um autor que analisa Kuyper fala que existem diferentes expressões do caiperianismo. Por exemplo, existem aqueles que enfatizam mais antítese, existem outros que enfatizam mais a graça comum. Então, a antítese geraria uma certa separação e criação de escolas cristãs, por exemplo. A graça comum já diria, não, cristãos têm que estar inseridos em escolas seculares. Então, ele diz assim que tem caiperianos que defendem ideias diferentes. Mas me parece, e eu digo isso não só do que eu leio,
mas de ter tido a mesma oportunidade que outros irmãos de morar num lugar bem caipiriano, né? E de vivenciar o efeito do caipirianismo, é que parece que me prevalece essa tônica de engajamento e transformação cultural. Isto é, todo mundo que respira caipirianismo, em diferentes lugares do mundo, ele fala assim: nós temos que nos engajar, participar, arregaçar as mangas e trabalhar e operar transformação cultural. Então, a visão transformacionista, ela é bastante comum, está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Inclusive, ela sempre é sinônimo de calvinismo e raras vezes, se é que há, eu vejo alguém contestá-la como uma das expressões do calvinismo, mas não a expressão do calvinismo. Mas por que eu estou falando isso? Presta atenção. Eu quero falar de 3 pontos dessa visão transformacionista antes de fazer uma avaliação final. Ela usa alguns conceitos muito interessantes e eu quero falar desses conceitos antes de avaliá-los. Primeiro, a ideia de redenção cósmica. Eu já falei disso, mas eu vou repetir. A visão transformacionista, ela fala assim: pare de ser envolvido só em questões eclesiásticas. Por que você não treina os homens para a ideia de participarem no mundo de Deus com os princípios de Deus? Por exemplo, quem é da visão transformacionista frequentemente vai apelar as pessoas a pensar uma visão cristã de arte. Raramente a gente ouve uma coisa desse tipo, não é? Eu digo que frequentemente a gente ouve aplicações voltadas para a nossa vida pessoal. Do tipo assim, no final o pastor fala sobre como é que você tem que se relacionar com o seu irmão na igreja, ou como é que você trata a sua esposa, ou o seu marido, ou como é que você deve encarar o seu chefe. E todas essas aplicações são justas, mas ninguém, ou quase ninguém, fala de como é que a sua fé tem implicações para aquilo que você faz. Quando eu falo dessas coisas, frequentemente as pessoas dizem assim: pastor, eu gosto dessa segunda parte que o senhor falou aí. Fala mesmo, pastor. Fala que crente tem que ser crente não é só de domingo não, é de segunda a segunda. Mas normalmente o que as pessoas entendem por isso? Presta atenção. Normalmente elas interpretam assim: crente precisa ser ético, não só na igreja, mas também fora da igreja. Então vamos imaginar que um comerciante tenha ouvido uma mensagem do pastor Éder Júnior sobre cosmovisão caipiriana, e ele se empolgou, ele falou assim: pastor, não, eu preciso fazer a minha loja ser uma loja com princípios cristãos. Então eu vou fazer o seguinte: pastor, eu não fiz isso no começo, mas eu quero fazer agora. O senhor vai lá, por favor, no sábado de manhã, bem cedinho, antes de começar a ver os clientes, a gente vai fazer um culto de consagração da loja para o Senhor. Quero consagrar para Jesus, porque eu não quero mais que essa loja seja um lugar em que não haja mais princípios cristãos. Consagra para Jesus, pastor. Faz uma oração, vamos fazer um culto. Depois eu quero falar para o Senhor que eu vou fazer um compromisso com os meus funcionários de sempre tocar música evangélica lá nos alto-falantes. Eu quero as pessoas respirando essas coisas. E depois eu quero que quando as pessoas entrem na loja, não só sejam cumprimentadas na paz do Senhor, mas se possível que levem um folhetinho evangelístico ao final na sacola de presente. Você está dando risada, mas muita gente pensa assim. Vou mais longe. Sabe como a gente pensa em ser cristão no trabalho? A gente fala assim: pastor, estou sentindo que agora no trabalho Deus está me usando. Estou fazendo um estudo bíblico toda segunda-feira na hora do almoço. Está sendo muito bom. A gente está fazendo uma reunião de oração. E as pessoas estão vindo e ouvindo o Evangelho. E quando eu ouço essas coisas, eu me alegro, porque isso é muito bom. Mas raramente eu ouço alguém dizendo assim: pastor, sabe o que eu estou pensando sobre as implicações da fé cristã quanto à lucratividade? Ou como é que a minha fé deve impactar a maneira como eu estoco o material? Ou como é que a minha fé muda a maneira de eu fazer relações públicas? Ou mexe no RH da minha empresa? Normalmente a gente não ouve essas coisas. Tem um jeito crente de fazer, pastor? Eu não estudei na universidade. O pastor não fala no púlpito, como é que eu vou saber? E de fato essas coisas são tão estranhas para nós, que só proferi-las a gente começa a imaginar o que é. Ninguém nunca articulou isso para a gente. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Mas eu estou mostrando que quando os proponentes dessa visão estão falando de impactar a cultura, eles querem que você pense desse modo. Ele não quer que você use as suas férias para você fazer obra missionária e dizer: agora eu estou servindo a Deus. Ele quer que você sirva a Deus todos os dias da sua profissão. A mentalidade é muito diferente. E embora ela seja bonita de ser ouvida,
Pouca gente sabe o que é isso na prática. Isso é só para mostrar como esses livros têm impactado as pessoas. Por quê? Porque a gente nunca ouviu falar disso antes. Isso é novidade para a gente. Ninguém nunca falou dessas coisas para nós. E elas são bonitas, a gente fala, não, eu servi a Jesus 100%, uso até camiseta, 100% de Jesus, porque eu quero servir o Senhor. Mas a gente não sabe o que é isso de maneira prática. Esse pessoal tem levado a gente a pensar. E esse elemento de redenção cósmica é muito interessante. Por quê? Porque ele fala exatamente de como você tem que atuar em diferentes áreas. Então, quando você pensa em política, você não pensa só em questões de aborto, mas você pensa em juros, você pensa em distribuição de renda, você pensa em engenharia da cidade, de como é que as coisas são articuladas. Essas coisas contam. E elas precisam ser pensadas a partir de referenciais cristãos. Bem, esse é um aspecto muito interessante dessa proposta de redenção cósmica. A outra ideia é de atuação social. Por quê? Porque Jesus Cristo redime todas as coisas. A outra ideia é de atuação social abrangente, que é semelhante. A ideia de que você tem que pensar em diferentes áreas do saber. Mas essas duas coisas, que são quase idênticas, a ideia de que Deus vai redimir tudo, então nós atuamos em diversas áreas da sociedade, elas normalmente ganham a seguinte expressão: Deus nos chamou para redimir a cultura. Nós temos que parar de pensar só em redenção de pessoas, nós temos que redimir a cultura. Esse conceito é muito usado entre os caipirianos apaixonados. Frequentemente o que eles estão querendo dizer é que a gente pare de dizer simplesmente que nós estamos aqui para salvar almas, mas nós estamos aqui para mergulhar na cultura e redimi-la para Cristo Jesus. Esse é um conceito muito forte e tem marcado bastante gente, e é por isso que eu queria terminar a última parte fazendo uma avaliação não só dos caipirianos e das suas ênfases, mas de coisas ligadas a Kuyper também. Então vamos lá, para a minha última parte, que é a avaliação crítica sobre transformação social. Eu quero começar falando daquilo que eu entendo ser um exagero, ou alguns exageros, principalmente por parte de caipirianos, não tanto de Kuyper, pelo que eu conheço dele, mas principalmente de caipirianos. O primeiro deles é aquele que eu acabei de falar. Eu tenho sérios problemas com esse conceito, redimir a cultura. Redimir a cultura me parece um termo belo, mas ufanista demais, por demais otimista. Isto é, com a expectativa de que você vá fazer coisas muito mais impressionantes do que você realmente pode fazer. Alguns autores observaram isso na tal visão transformacionista. Um deles que eu li fala assim: não é curioso que quando se fala de cosmovisão reformada ou cosmovisão calvinista, frequentemente as pessoas falam de 3 pilares: criação, queda e redenção. Esses 3 pilares são muito comuns nos livros de cosmovisão calvinista. E aí esse autor fala assim: você não percebeu que está faltando uma coisa? Por que eles não falam de consumação? E por que ele apresenta o conceito de consumação? Porque esse autor acha que consumação traz um equilíbrio com respeito ao que de fato é remido agora e ao que não é remido agora. Ele quer dizer que tem coisas que nós podemos fazer e outras que nós não podemos fazer. Por exemplo, quando eu apresento a visão transformacionista, frequentemente os meus alunos perguntam: pastor, esse pessoal é pós-milenista? E aí eu respondo para eles assim, para sua surpresa, não. Quase nenhum que eu conheço que seja defensor dessa proposta é pós-milenista, mas eles têm uma expectativa de avanço gradativo, progressivo na redenção da cultura. Inclusive, um dos autores, eu vou usá-lo como exemplo, o Brian Walsh e o Richard Middleton, naquele livro A Visão Transformadora, eles adotam explicitamente essa visão transformacionista do Niebuhr, e eles falam que Deus nos deu como missão, como tarefa, o cultivo do jardim de Deus, até que cheguemos à cidade. O que eles estão falando é que o jardim do início de Gênesis deve ser cultivado pelo povo de Deus até chegarmos à cidade bela de Apocalipse 21 e 22. É a ideia de que entre o início, o jardim,
e o fim, a cidade, haja desenvolvimento histórico redentivo por parte do povo de Deus. A minha resposta a essa tônica deles é a seguinte: é verdade que o jardim vai ser transformado em cidade, mas não é você e nem eu que faz isso. Quem faz isso é outro arquiteto, e ele não reparte essa glória com você. Ele se diz o único arquiteto dessa cidade. Inclusive, quando ele fala de novos céus e nova terra, Deus não reparte esse direito com ninguém. Ele fala: eis que eu crio novos céus e nova terra. Eu faço todas as coisas novas. Eu redimo cultura, em outras palavras. É isso que Deus está dizendo quando Ele fala de mudança plena. Então, o que eu quero expressar aqui é que quando a gente fala de redenção de cultura, a gente está indo muito longe. Por quê? Porque há uma expectativa de que a cultura será mudada e vai ser uma bênção e Deus vai ser louvado e glorificado, e isso tudo é muito belo, mas é uma expectativa por demais ufanista, e lembra muito bem outras cosmovisões pagãs, que têm expectativas ufanistas daquilo que vão realizar por intermédio da sua atuação social. Inclusive, eu tive se é que eu posso chamar de privilégio, não sei se isso foi um privilégio, de ouvir um pregador famoso falar numa igreja grande nos Estados Unidos, no qual um dos palestrantes era o Brian Walsh, esse escritor da Visão Transformadora. Mas esse pregador, ele veio só para fechar, o cara é top, né? Era um grande acadêmico e que resolveu pregar em Isaías 65. O nome dele, para quem conhece teologia, é Walter Brueggemann. E o Walter Brueggemann falou naquele sermão, e eu posso testificar disso porque eu ouvi com esses ouvidos aqui, que é a terra de comer, que ele diz assim, que Deus usa a igreja para criar novos céus e nova terra aqui, que nós devemos atuar na saúde, na sociedade, socorrer os pobres, ajudar as pessoas desfavorecidas, porque Deus quer criar novos céus e nova terra por seu intermédio. Olha só que aplicação bonita. Muita gente saiu empolgada e falou assim: que relevante esse movimento, que beleza, hein? Isso sim é uma igreja relevante, sim é uma igreja que atua na sociedade, porque o congresso todo era em torno disso. Mas o que eles tinham se esquecido é que está na primeira pessoa do singular. Deus fala: eu crio novos céus e nova terra. E em nenhum momento Deus mostra que Ele faz isso através de nós. Inclusive, uma parábola que a gente conhece muito bem, que é a parábola do joio e do trigo, fala que um campo, que é o mundo, é semeado de trigo, mas que no decorrer da história joio entra. E o joio é a mistura dos homens das trevas ou do mal no meio daquilo que é bom. Os trabalhadores desse campo têm vontade de arrancar o joio antes da hora, mas o dono do campo fala assim: espera, na hora da colheita a gente separa. E aí Jesus interpreta que na hora da colheita, que é a segunda vinda, Ele manda os seus trabalhadores recolher joio de um lado e trigo de outro. Sabe quem são os trabalhadores? Os seus anjos. Não é você e nem eu. Na parábola, nenhum de nós participa dessa limpeza. Nenhum de nós. Quem faz é Deus, por intermédio dos seus anjos, no último dia. Ele limpa todo o campo e redime o campo de qualquer influência de praga ou de coisa que não foi plantada por Deus. Olha que interessante, que parábola majestosa acerca daquilo que Deus faz, mas que é exclusividade dele, ele não reparte com a sua igreja. O que eu quero dizer é que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de redimir cultura, porque talvez a gente traga para nós um termo que Deus reserva para ele. Eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente deve, que outro termo a gente deve usar. Mas um autor chamou a atenção de uma coisa que eu achei muito boa. Ele falou assim: esse pessoal, eles são ótimos de Deus já fez, mas eles são péssimos de Deus ainda não fez. Quem conhece escatologia sabe que fala-se muito em escatologia sobre o já e o ainda não. Isto é, Deus já operou certas coisas, mas Ele ainda não operou todas as coisas. Por exemplo, você já tem vida eterna, mas você ainda é sujeito à morte física, porque você ainda não foi remido por completo. Você já é filho de Deus, mas de acordo com Romanos 8:23, você aguarda a adoção de filhos, a redenção do corpo. Então nós já experimentamos algumas coisas, mas não experimentamos outras. O que esse outro autor que eu analisei falou, é que os transformacionistas, eles falam muito do que Deus já fez e pode fazer agora,
mas eles se esquecem de que tem coisas que Deus ainda não fez e não vai fazer nessa vida, mas sim no grande e último e glorioso dia. Muito já, pouco ainda não. Um último ponto de exagero, eu poderia dizer que esses defensores de Kuyper gostam demais de graça comum, de atuação na sociedade, mas eu acho que eles perdem de vista a ideia de que existe uma antítese. Por que eles perdem de vista? Porque eles se esquecem de que sempre que você opera na sociedade, dificilmente você consegue todo o triunfo que você gostaria. Por que eu falo disso? Porque a sociedade ainda é repleta de gente má. O mundo é mau e Jesus Cristo sabia disso, por isso que Ele ora para que nós sejamos guardados do mundo. Não tirados do mundo, guardados do mundo. Ele não fala, ide e remi o mundo por mim. Ele não fala assim. Ele roga para que nós façamos discípulos, sabendo que nesse mundo mau nós somos assolados pela oposição ao povo de Deus. Me parece que os kuyperianos gostam muito de graça comum, gostam muito de atuar na sociedade e entender que Deus faz maravilhas através, inclusive, de incrédulos, o que é verdade, mas eles não têm equilibrado com o conceito de antítese. Então eu quero terminar a minha palestra com o que eu entendo, claro que é minha postura, que eu acho que é uma postura equilibrada. O que seria bom a gente aprender de Kuyper e dos kuyperianos? Qual seria uma resposta que eu entendo ser bíblica a partir do que Kuyper e os kuyperianos nos ensinam? Então, primeiro ponto. Crescer no engajamento sociocultural. O que eu quero dizer, eu já disse antes, é importante destacar que não só Kuyper, mas os seus seguidores fizeram um bem enorme à nossa igreja ao nos lembrar que nós somos chamados a participar de diferentes segmentos da sociedade e atuarmos enquanto cristãos. Não só atuarmos e ao mesmo tempo sermos cristãos, mas atuarmos nossa fé. Então esse engajamento cultural diz respeito tanto a dialogar quanto confrontar cultura. O que essa tradição kuyperiana nos ensina que é rico a esse respeito? Nos ensina, por exemplo, que cultura não é neutra. Por que eu preciso dizer isso para você? Porque às vezes a gente usa a palavra cultura como se fosse uma coisa neutra de juízo de valor. Por exemplo, você vai para uma outra parte do Brasil e você fala assim, aqui o pessoal é diferente, né? Eles fazem as coisas meio diferentes, mas é cultural, né? Eu entendo. O que você quer dizer por é cultural? Não pode ser julgado, não é passível de avaliação crítica, é cultural. Se lá se faz de um jeito, aqui se faz de outro, tudo bem, é cultural, a gente entende. Mas cultural não é uma saída para você não fazer juízo. Cultura é impregnada de princípios que são bíblicos e princípios que não são bíblicos. E a gente precisa aprender que cultura, portanto, é manchada com orientação religiosa. Por isso a gente dialoga com ela e a confronta. E a tradição kuyperiana foi muito sábia em nos lembrar disso. Em lembrar que nós temos que criar ou desenvolver cultura, não uma subcultura. De que a gente precisa participar das diferentes áreas do ser humano, de atuação humana, sabendo que Deus pode nos usar ali. Então esse é o primeiro ponto positivo que eu ressalto nessa postura equilibrada. O segundo ponto é que a gente tem que ter uma expectativa correta. Então eu vou propor a palavra que eu mais gosto. Ao invés de falar de redimir cultura, eu prefiro falar de reformar cultura. Por que eu acho que reforma é uma boa palavra? Não é porque eu gosto do século XVI, né? De Lutero e Calvino, não é isso. É que reforma é uma palavra que ensina pra gente algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com cosmovisão e atuação social. Primeira coisa que ela nos ensina é que Deus nos coloca ali para frear a derrocada moral de um cenário ao nosso redor. Por exemplo, nós não somos chamados de sal da terra. O que significa ser sal da terra? Significa que Deus nos coloca num lugar para retardar o seu apodrecimento moral. É isso que o sal fazia com a carne na época que não tinha geladeira. Então você salgava a carne não só para dar sabor a ela, mas para preservá-la do seu apodrecimento.
Quando fala que nós somos sal da terra, fala que nós somos luz do mundo, Deus está falando de adentrar aquilo que é mal e testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Então o sal da terra faz isso, e isso é algo muito positivo. Quando a gente reforma, o que a gente faz? A gente luta contra a deterioração que é natural. Mas tem um segundo aspecto da palavra reforma que eu acho muito boa, é que reforma nunca é permanente. Igreja reformada, sempre reformando. Você já ouviu esse lema antes? Tem uma coisa muito bonita desse lema, é a ideia de que nós vivemos debaixo da segunda lei da termodinâmica. Tudo tende ao caos, à deterioração. Então é assim, reforma dura só alguns anos na sua casa. Você não reforma e fala assim, 40 anos sem precisar mexer. Pouca coisa dura isso tudo. Normalmente daqui a alguns anos você tem que mexer de novo. E aí daqui a outros anos você tem que mexer de novo. Por quê? Porque reforma é a ideia de que algo é retardado no seu apodrecimento, mas não é parado e não é restaurado. Presta atenção agora. Quando nós somos colocados nesse mundo para salgar esse mundo, Deus não espera que a gente transforme, presta atenção, Deus não espera que a gente transforme carne podre em carne boa. Sal não faz isso. Sal apenas retarda o apodrecimento de carne ainda em estado comestível. A ideia que eu quero trazer para você é a seguinte, e é uma analogia apenas. Deus não coloca você para transformar algo de dentro para fora de maneira permanente. Na Escritura, redenção é permanente. Isso aqui é muito bonito. Deus nunca redime a gente e retrocede na redenção. Você nunca experimenta uma fase da sua vida em que você diz assim, puxa vida, eu estava a 65% de redenção, mas eu dei uma escorregada essa semana, eu acho que caiu para 40%. Puxa vida. Você pode ter essa percepção, sabe? Sabe quando você tem a percepção de que sua fé enfraqueceu? E ela é real, a Bíblia fala disso. Sabe quando você tem a percepção de que por causa dos seus pecados você está frio com Deus? Sabe quando você tem aquela percepção de que não está bem? Você não usufrui mais daquilo que Davi chamou de alegria da salvação. Isso acontece. Mas em nenhum lugar da Bíblia é dito que a gente fica menos remido. Essa é a percepção que a gente pode ter. Mas na Escritura é o contrário. Na Escritura você é transformado de glória em glória. Na Escritura, em Romanos 8, você é chamado de mais que vencedor. E não há nada que pode afastar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Na Escritura, então, nós somos definitivamente e progressivamente remidos. Deus nos redime de uma vez por todas. Redenção na Bíblia é uma palavra muito poderosa. Ela nunca retrocede. É sempre para melhor e é sempre certo o seu alvo, isto é, o seu objetivo. Sempre certo. Por isso que Paulo fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele sabe que redenção é certa. E ele sabe que ela é progressiva. Reforma é mais modesto. Reforma você faz e dali a 10 anos você tem que fazer de novo. E não é ruim. Veja, Deus usou a reforma protestante para fazer o quê? Para mudar algumas coisas na história da igreja europeia e mundial. E foi uma bênção. Mas a igreja europeia não ficou intacta aos ataques do maligno. A gente sabe que hoje ela sofre coisas terríveis, mas foi o continente da reforma. Olha para os avivamentos do século XVIII na Inglaterra, nos Estados Unidos da América. A gente gosta de falar deles como movimentos que impactaram a sociedade, e de fato fizeram. Mas o próprio Jonathan Edwards, que experimentou esse primeiro grande despertamento, fica triste anos depois, porque já não é igual. As pessoas voltam a pecados, elas voltam a práticas ruins. Nunca é definitiva essa mudança, pelo menos não aqui. Você entende por que eu prefiro usar a palavra reforma? Deus faz coisas tremendas aqui, mas quando a gente mexe em alguma coisa da nossa sociedade, nós promovemos mudança boa, mudança genuína, mas não permanente. Não permanente. Eu quero dar um exemplo da Bíblia Sagrada. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler 2 versos que estão em 1 Coríntios 7. Parece estranho que eu vá usar um texto sobre casamento para falar de transformação social. Mas eu quero te dar um exemplo e eu vou começar a fechar com esse exemplo. Olha só, 1 Coríntios 7, versículo 14.
Eu vou ler aqui uma das versões que eu tenho aqui, fala assim: porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que esse verso está querendo dizer? Muita gente fica confusa quando lê esse verso, porque esse verso está tratando de um casamento em que uma pessoa é cristã e a outra não é. E Paulo está falando que quando o cristão age como cristão no casamento, o que acontece com seu marido e filhos é que eles são santificados. Só que essa palavra é uma palavra forte para a gente, porque santificação é uma palavra que a gente sempre ouve em conexão com a redenção em Jesus Cristo. O que eu quero defender é que santificado aqui não é redenção resultante da graça especial. Olha por quê, olha para o verso 16. O texto fala assim: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? O que Paulo fala no versículo intermediário, o 15, é que mulher crente deve ficar com o marido descrente enquanto ele quiser, e vice-versa, que não deve se se apartar, deve ficar com ele. Agora perceba, Paulo está falando assim: você deve viver os princípios cristãos do seu lar, porque se você o fizer, você santificará o seu lar. Aí você fala: amém, Senhor, salva, em nome de Jesus. Mas aí depois, 2 versos depois, Paulo fala: como é que você sabe se vai salvar? Ele não está falando de salvação, ele está falando de um salgar da família que a afasta de algumas contaminações. É verdade que algumas mulheres de Deus ou homens de Deus que enfrentam o duro desafio de estarem casados com uma pessoa descrente, às vezes conseguem trazer tanto benefício ao seu lar, e os seus filhos usufruem disso, a ponto de um outro Kuyper, não o Abraham, o Herman Kuyper, falar que essa é uma expressão pactual da graça comum. Sabe quando você conhece gente que passou pela igreja, cresceu na igreja, adotou princípios da igreja, embora hoje esteja afastado? Às vezes você consegue enxergar nessa pessoa uma expressão, ou os efeitos de ter convivido num lar cristão, num contexto, num ambiente cristão. Isso é santificar, em 1 Coríntios 7. E um marido crente santifica a sua esposa incrédula, e uma esposa incrédula santifica o seu marido, e os seus filhos são chamados de santos. Em que sentido? Eles são tirados, separados de uma contaminação que prevalece no mundo. E que bênção isso! Mas é isso que eu e você podemos fazer: santificar. Como saberás se salvarás o teu marido? Como você pode saber se o seu marido vai ser salvo por intermédio do seu testemunho? Você não sabe. Então atue no seu lar com os princípios nos quais você crê. Essa é a ideia que eu estou propondo, que a gente fale de reforma, de atuação que percebe que há um limite do que nós podemos fazer, mas que Deus pode fazer muito por nosso intermédio. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: Kuyper trouxe 2 bons conceitos que a gente deve tentar equilibrar: antítese, que é o contexto de oposição, e graça comum, que é a possibilidade de mudança. Quer dizer, a gente deve manter essas 2 coisas em equilíbrio. Eu tenho que participar muito, mas saber que sempre haverá antítese até a vinda do Senhor Jesus Cristo e a destruição de todos os inimigos. Agora presta atenção, por que eu estou falando desse equilíbrio? Porque eu não o vejo com frequência. Alguns kuyperianos vão falar de engajamento social e pouco de antítese, por isso que eles empolgam muita gente. E outros vão falar de antítese e pouco de engajamento, por isso que parece que eles levam os crentes a se separarem da participação social. Ambos estão errados. Nós temos que participar muito, mas esperar pouca mudança durável. Aí você fala assim: pastor, que desapontador, o senhor estava indo tão bem na sua palestra, eu achei que o senhor ia fechar bonito, achei que o senhor ia fechar bem. Mas presta atenção, você pode perguntar assim: pastor, como é que eu falo para um crente participar muito e esperar pouca mudança durável? Como é que eu motivo esse pessoal? Por que, pastor? Por que participar então se vai ter pouco efeito? Pelo menos durável? Então aqui vem a minha resposta. O propósito último é você e eu sermos testemunhas. Eu quero explicar o que eu quero dizer por isso. Quando ímpios fazem atos bons, eles testemunham da bondade de Deus, mesmo sem o saber. Isso é graça comum. Quando crentes atuam segundo os princípios da palavra de Deus, eles não só promovem bem-estar social, graça comum, mas eles são instrumentos de Deus para a transformação de vidas.
graça especial. No fundo, a sua grande missão é ser testemunha. E ser testemunha não se preocupa com o resultado, apenas com a comunicação do que fala. Ser testemunha não significa que você opera mudanças. Você só fala em nome do Rei. Eu queria que você aprendesse a ser testemunha. Não do jeito que a gente aprendeu, só de evangelização. Entenda que você testemunha de Cristo em qualquer coisa que você faz, bem ou mal. Se as pessoas ouvem que você é cristão, mas a sua atuação no trabalho é desconexa da sua fé, eles podem até achar que você é um cara sério, mas ele pode pensar que fé não influencia em nada o seu trabalho. Se a maneira como você atua na escola é bem parecida com os bons e comportados alunos da universidade, então a sua fé não faz muita diferença. Os bons e comportados alunos fazem igual. Eu quero que você entenda que Deus colocou você e eu nesse lugar, e nos mantém aqui, não nos leva para o lugar precioso que Ele está preparando para nós, porque Ele quer que eu e você sejamos testemunhas. Eu vou fechar com uma história bíblica e depois vou orar. Você lembra quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor? Ele tinha sonhado que havia uma estátua, cabeça de ouro, ombros de prata, barriga aqui de bronze e as pernas de ferro e de barro. A história é muito bonita e você deve lembrar de detalhes. Nabucodonosor tem um sonho e Nabucodonosor exige uma coisa absurda. Ele fala assim, para os seus magos e seus sábios: eu quero que vocês adivinhem o sonho e depois deem a interpretação. Aí os magos falam assim: como é que é? Se o senhor falar o sonho, a gente interpreta. Pode deixar que a gente garante a interpretação. Ele fala: não, vocês estão me enrolando. Eu quero que vocês me falem um sonho, para eu saber que vocês realmente podem interpretar. Falem qual é o sonho. Lembra que até então nunca ninguém tinha feito, nem na história bíblica. José era um intérprete de sonhos que lhe foram contados, mas ninguém adivinha sonho. Pois está ali um jovenzinho chamado Daniel, e ele vai orar com os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E ele pede ao Senhor a interpretação e Deus dá. Ele chega lá e conta tudo. E é muito bonito ver o espanto do rei. O rei se curva diante de Daniel, por causa do seu conhecimento. Mas a parte que eu mais gosto do capítulo 2 é quando Daniel chega na parte em que ele diz assim: Rei, eu quero que você saiba que eu sei de todas essas coisas não por minha causa, não por causa da minha sabedoria, mas porque o meu Deus quer falar com você. No verso 30 ele fala a coisa mais bonita da sua atuação social. Ele fala assim: Deus, o Rei dos Reis, quer falar com você. Foi por isso que Deus me deu a interpretação. Eu sou testemunha aqui. E por que eu gosto dessa história de Daniel? Daniel é um exemplo de participação social. Ele estava envolvido na política. Agora, você pensa que o reino da Babilônia inteiro se converteu a Cristo? Não. Pelo contrário. A gente sabe que Nabucodonosor continua tão mal que Deus o humilha por causa da sua soberba. Mas Daniel não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele foi testemunha. E é por isso que a história é tão linda. Porque no final das contas, Deus é que recebe a glória. Ele é que é ouvido. Ele é que aparece como personagem principal. Daniel sabia ser testemunha. Eu quero chamar você a fazer o mesmo. Vou orar por nós. Pai bondoso, há tantas coisas preciosas a aprender. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, em meio a tanta informação, a processar e a desenvolver algumas dessas ideias. Senhor, abençoa os meus irmãos e irmãs, para que entendam qual o seu papel dentro da sociedade. E procurem estimular os que estão debaixo do seu pastoreio ou ensino, a não só fazerem aquilo que convém na esfera individual, no relacionamento contigo e com o próximo, mas entendam como atuar na sociedade, a partir de princípios cristãos. Senhor, nós queremos que essas coisas se tornem mais comuns no nosso dia a dia, então pedimos que o Senhor nos abençoe e nos faça articular essas coisas de maneira semelhante ao que Kuyper fez. Não queremos só ter a visão, Senhor, queremos articulá-la na prática. Então abençoa o teu povo e abençoa a igreja no nosso país, para que saibamos o nosso papel em meio à tua transformação. Em nome de Jesus.